Ele deve ter abono de permanência. Deve ser. Porque quando você completa 30 anos de contribuição, onde eles passam, certo? Aí eles entraram na justiça agora e conseguiram. O abono permanece. Eles recebem todo o retroativo. E aí eles começam a receber. E tem policial com gratificação, tem policial. Eu acho que o policial civil que tu viu com 17 mil não foi delegado, não? A gente mesmo. Pois deve ser o abono permanência, tá? Muitos entraram na justiça e estão ganhando, mas o grande atrativo da carreira policial, no caso Polícia Civil do Estado do Piauí, é só o salário de entrada, mas o salário de saída, o final, não é não. E a nossa luta é para isso, é para mudar esse parâmetro. Quer dizer, é uma tendência natural em todo o Brasil a reestruturação das carreiras policiais. Paraná agora saiu, Paraná, que vinha com um dos piores salários e fim de carreira vão para 23 mil em 3 anos. E conseguiram ser aprovado. E nós estamos aqui na luta. A luta está grande, certo? Mas a gente acha que vai conseguir. Mas a luta está grande. Mas o próprio gestor, que é o nosso governador, deu aval para reestruturar a carreira. Um dos pontos, talvez, que seja mudado é a gente vira cargo técnico agora. Então você pode agora acumular como professor. Existia isso no Estatuto de 98, o de 2004, quando foi reestruturado, tiraram, e agora, se for aprovado, até o final do ano, volta a ser técnico de novo. Talvez no futuro concurso da PC vocês já vão estudar com o Estatuto já atualizado. Então tem algumas mudanças que vão vir por aí, tá? Dentre elas, o aumento de duas classezinhas para baixo, né? Que é a classe 1 e 2 agora, que vai ser chamada de classe substituto, tem outro nome que eu não me recordo bem, e a terceira, segunda, primeira e a classe especial. Isso aí está em debate ainda, nada ainda certo, mas o certo é que hoje, certo? O salário ele tem que mudar. Saiu agora uma proposta de reestruturação da PRF para 17 mil reais, de 10 para 17, né? E acredito que vai passar. Então vamos lá. O salário continua sendo bom atrativo e talvez vocês entrando, vão entrar numa situação melhor do que a gente se encontra agora, né? E esse é o momento de transição, a gente está lutando para isso. Vamos lá? Vamos começar? Então, seguindo o nosso cronograma, né? Aí a gente não pode perder essas oportunidades. O próprio Vilobaldo se prontificou a vir hoje. E eu ia dizer, não, vai não. Talvez eu não teria essa chance. Não, pois tudo bem. E depois eu reponho essa minha aula, um pedaço da minha aula. Ele que disse, eu posso ir falar com os alunos? Pode sim, cara, que é isso. Com certeza. Então eu não podia dizer, não, não vem, cara. E aí a gente, mesmo concluindo, a gente vai pegar esse pedaço e uma aula a mais para vocês, tá bom? Então vamos embora. Regra de 3. Todos nós aqui temos consciência e ciência desse conteúdo, da importância que ele tem, de uma certa forma, dentro de um contexto bem maior de concurso público. Você pode usar o recurso da regra de 3 em qualquer outro conteúdo que exija. Na física você usa isso, em probabilidade, para não ficar dependendo de relações matemáticas, na geometria, no cálculo de áreas, para você não ficar dependendo, por exemplo, de quê? De fórmulas matemáticas. E aí, gente, a regra de 3 também pode vir no teu conteúdo. Os concursos da PRF cobram muito no edital. Regra de 3 simples e composta. Então, de um modo geral, quando você trabalhar com essa danada, com a regra de 3, você vai relacionar grandezas. E o mais importante é saber que essas grandezas, elas podem ser de dois tipos: diretamente proporcionais e inversamente proporcionais. Nos livros de matemática, quando se fala que grandezas são diretamente proporcionais, a gente sempre fala assim:
Para serem diretamente proporcionais, elas devem ter a mesma razão. Pode perguntar. Não foi mandado, não? Espera aí. Só um momento. Oi. Então, quando você diz assim, ou quando você menciona grandezas diretamente proporcionais, mesma razão. Grandezas inversamente proporcional, mesmo produto. Se eu coloco para vocês essa sequência numérica, 1, 2 e 3, e menciono essa, 2, 4 e 6, e peço para você fazer a razão entre as grandezas homólogas, que estão na mesma posição. 1 meio, 2 quartos, 3 sextos. Você vai perceber que essa razão é a mesma. Dá uma constante de proporcionalidade. Se a razão é a mesma, eu posso dizer que esse conjunto aqui com esse são grandezas diretamente. Agora, se eu coloco 1, 2, 3, coloco aqui 24, 12 e 8, você vai perceber que aqui a razão não é a mesma, mas o produto é o mesmo. 1 multiplicado por 24, 2 multiplicado por 12, 3 multiplicado por 8. Se o produto for o mesmo, elas já passam a ser inversas. E você percebe isso na questão quando você faz a pergunta para a grandeza. Ei, cara, se eu relacionar duas grandezas, se uma aumentar e a outra subir junto, elas são diretas. Se uma diminuir e a outra diminuir também, são diretas. Mas se uma subir e a outra diminuir, elas passam a ser o quê? Inversas. É por isso que na regra de 3 simples, quando você vai relacionar as grandezas, se elas são diretas, meio pelos extremos. Se elas forem inversas, você tem que inverter um lado para poder fazer meio pelos extremos. Então o cara faz assim, ó. Grandeza 1, grandeza 2. Aqui você tem um valor A, um valor B, um valor C e um valor X. E elas são diretamente proporcionais. E eu quero descobrir o X. Não perde tempo. Meio pelos extremos. Mas se você tiver grandeza 1 e grandeza 2, A, B, C e X, e elas forem inversamente proporcionais, irmãos, você nunca faz meio pelos extremos. Você faz o produto das linhas. C vezes X é igual a A vezes B, porque elas são inversas. Se elas são inversas, o produto é o que, gente? Igual. Você vai multiplicar e vai igualar. Mas se elas forem diretas, meio pelos, porque essas razões aqui são o quê? Iguais. Então, eu menciono para vocês o seguinte. Tempo com velocidade, que são duas grandezas que aparecem muito nas provas. O cara andando com a velocidade de 60 km por hora. Ele gasta
2 horas e 15 minutos. Aí ela gasta 2 horas e 15 minutos para poder fazer um certo percurso. Se ela reduzir essa velocidade para 50, qual será o tempo gasto? Então, quando você olha para cá, ó, grandeza, velocidade com tempo, você já sabe aqui que a relação entre elas é inversa. Porque quando você diminui a velocidade, o tempo de percurso faz o quê? Aumentar, certo? E se elas são inversas, você jamais vai fazer aqui meio pelos extremos. Você faz isso. Multiplica, multiplica e iguala. Quando a tia ensinava isso aqui pra gente lá na escola, a tia mandava tu fazer o quê? Inverte uma delas, não é isso? Mandava você inverter uma das duas para depois fazer meio pelos extremos. Mas antes eu tinha que inverter uma delas. Inverter uma das razões. Para ganhar tempo, multiplica, multiplica e iguala. Então, 50 vezes x é 60 vezes, converte isso aqui para minutos. 120 com 15 dá quanto, turma, aqui? 135. E aí você usa o recurso da simplificação. E 50 vem para cá dividindo. Ou você faz logo isso, ó. Vai embora zero com quem, pessoal? Um zero. E aí, se você isolar esse x, o 5 vem para cá dividindo, ó. X é igual a 6, 135 dividido por quem? Por 5. Beleza? 135 por 5 dá quanto? 2, 27. 6 vezes 27, 42, 4, 162. Então o cara vai gastar 162 minutos. Oi, irmão. Não, porque a razão é aqui, ó. É a mesma. Mas se aqui tivesse em km/h, aqui em metro por segundo, você tinha que fazer a conversão. Aí você tinha que deixar igual. Certo? Porque são grandezas diferentes. Tá bom? Aí aqui equivale a 2 horas e 42 minutos. Então essa base, cara, é importante você levar aí para a vida. Certo? Na resolução de questões. É claro e óbvio que quando você trabalha com esses probleminhas, dependendo do concurso, umas questões vêm mais acessíveis, outras vêm em um nível mais elevado para você pensar mais. Lembrete. Olha aí. Leve isso para a vida. Grandeza, tempo com a grandeza, tempo. Tempo com grandeza, velocidade. Tempo com máquinas e tempo com pessoas, a relação sempre será inversamente proporcional. Sempre, 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 sempre é inverso, tá? Nem precisa tu perguntar pro cara não, vai ser sempre inverso. Tempo, tempo com velocidade, tempo com máquinas e tempo com pessoas. Sempre é inverso. E são as grandezas que mais aparecem. Dificilmente você vai encontrar uma prova que elas não vão aparecer para vocês. No material de hoje, no nosso material que vocês receberam, vamos fazer uma questão que caiu na prova da PRF em 2014, que é a questão de número 3, Banca CESP, Sebrasp.
Dá uma olhadinha nessa questão 3 aí, irmãos, tá? Até os colegas terminarem aqui de preencher o quadro e vamos resolver essa questão 3 aí. Tá faltando 3. Eu acho que ficou a 8, a 9 e a 10, não foi, Slane? Foi? Foi. A gente faz a 8 dela, tá bom? Dá uma olhadinha na questão 3 aí. Bora pensar aqui juntos. Considerando que uma equipe de 30 operários igualmente produtivos construa uma estrada de 10 quilômetros de extensão em 30 dias. Julgue os próximos itens. Se a tarefa estiver sendo realizada pela equipe inicial de 30 homens e no início do quinto dia, 2 operários abandonarem a equipe e não forem substituídos, então essa perda ocasionará um atraso de 10 dias no prazo de conclusão da obra. Esse item está certo ou está errado? Então a gente pega aqui os dados, ó. Você tem na questão 3, inicialmente, quantos homens? 30 homens. Eles vão fazer uma obra de 30 quilômetros, é isso? É 30? 10 km. Em quantos dias? 30 dias. Isso aqui não é uma grandeza, porque ela se mantém constante, tá bom? Isso aqui é só uma informação. Só tem duas grandezas aqui: quantidade de operários e tempo. Então você tem operários e tempo. E aí ele dá uma informação que é a seguinte, ó, que é a importante da questão. Se a tarefa estiver sendo realizada pela equipe inicial de quantos homens? 30 homens. E no início do quinto dia, 2 operários abandonarem a equipe e não forem substituídos. Essa perda ocasionará um atraso de 10 dias. Marca aí essa parte onde ele fala: início do quinto dia. Não é o fim do quinto dia, é só quem, pessoal? O início. Então, quantos dias já se passaram? 4. Porque eu estou iniciando o quinto, não é isso? Então, só passaram 4 dias. O que passou não importa, esquece isso aí. Você tem que olhar o prazo que está faltando. 30 homens, tem quantos dias ainda para fazer a obra, pessoal? 26. Só que aconteceu bem que o quê? 2 homens abandonaram e não foram restituídos. Saíram 2 homens. Então, a partir do início do quinto dia, só tem quantos homens disponíveis, gente? 28. E aqui, X. Então, você não pode colocar bem aqui o prazo de 30 dias. Porque eles trabalharam quantos dias? 4. Aí você vai abater. Você vai olhar daqui para frente. Esses 30 homens têm quantos dias ainda pela frente? 26. Mas aqui aconteceu o quê? 2 abandonaram. Ficaram só 28. 28 vão tocar a obra. Quando eu diminuo essa força de trabalho, o tempo de serviço vai o quê, pessoal? Aumentar. Então é só você lembrar que aqui são grandezas inversamente proporcionais. 28 vezes x é 30 vezes 26. E aí a gente vai brincar com as simplificações. Eu vou até isolar para vocês aqui. Por 2, 14.
14, cara. 13. E aqui? 14. Por 2 aqui dá quanto? Por 2 aqui dá quanto? 7. 15 vezes 13 por 7. 15 multiplicado por 13. 15 vezes 10 dá 150. 3 vezes 15 dá 45. Então fica 195, confirma para mim, por 7. Quanto é que dá essa divisão? 28 uns quebradinhos, né? Vai fazer essa divisão, você vai achar 28 uns quebrados. Ou seja, eles tinham quantos dias? É 28 e quanto? Me ajuda? 27,85. Que dá aproximadamente quantos dias, gente? Ó, eles tinham quantos dias? Para poder cumprir o prazo, que era de 30 dias. Só que eles vão o quê? Fazer em quantos dias agora? Então vai atrasar quantos dias aqui, pessoal? 2 dias. Só 2. E a questão falou em atrasar quantos? 10. Gravadito está errado. Beleza? Nessa mesma prova aí, nessa mesma prova da PRF, veio a questão 4. Ele pegou o mesmo enunciado, o mesmo histórico, mas ele fez uma outra pergunta para julgar o item. Então, bora descer a mão aí na 4. Como foi, Dieguinho, que tu foi? Tu foi pegar a produção de uma operária por dia. Ah, entendi. Entendi. Se você pegar a prova de bombeiros aqui do Piauí, de 2014, a banca no CEP cobrou uma questão dessa parecida, só que era com bombeiros, mudou a história, com alimentos. Né? Mas é mais ou menos, acho que foi a prova de 2014 de bombeiros. Se for de 2014, vê aí, eu acho que foi. Que eram 30 bombeiros, 20 bombeiros com alimentos, aí depois de tantos dias, outros bombeiros se juntaram naquele grupo. E ele perguntava quantos dias a comida ia durar. Nessa mesma ideia. É só você pensar que aquilo que já passou eu vou abater. Início do 5º dia. Cuidado com isso. Se é início do 5º dia, passaram-se efetivamente só quantos dias, gente? Mas se ele colocasse no texto, fim do 5º dia, aí você ia bater 5 dias. Porque o 5º dia estava terminando já. É o fim do 5º dia. Tá bom? Então eu tinha que prestar atenção que você ia bater os 4 dias. 30 homens só teriam 26. 28 porque saíram 2, X. Aí mata a questão. Essa informação aqui, ó, ela não é grandeza para a questão, porque ela vai se manter constante. Ok? Pegaram a ideia? Beleza? Bora ver a questão 4 aí. Se ao iniciar a obra, a equipe designada para a empreitada receber um reforço de uma segunda equipe com 90 homens igualmente produtivos e desempenho igual ao dos operários da equipe inicial, então a estrada será concluída em menos de... Tá faltando bem informação nessa questão. Em menos de, eu acho, se eu não estou enganado, bota aí, 1/5. Bota aí, gente. Se não for, deixa 1/5 mesmo, tá bom? Do tempo inicialmente previsto. Eu queria chamar a atenção no texto dessa questão, que bem no começo ele fala assim, ao iniciar a obra.
Diferente da questão anterior. Na questão anterior já tinham passado quantos dias? Então eu estou iniciando, então eu vou pegar os dados iniciais. Homens, tempo. Então inicialmente são quantos homens? 30. E quantos dias? 30 dias. Então eu vou usar os dados iniciais. Só que a gente recebeu um reforço de quantos homens? 90. Então ficaram quantos agora, gente? 120. E aqui X. Pronto, tranquilo. É óbvio que se aumentar a quantidade de pessoas, o tempo vai o quê? Diminuir. Grandezas inversas. Multiplica e iguala. 120 vezes X, 30 vezes 30. 900 por 120. Vamos lá. Vai embora 0. 90 por 12. Se você quiser brincar aqui, a gente vai dividir em cima por 6 e embaixo por 6. 15 meios. Que dá 7 dias e meio. Se tem 120 homens trabalhando, a obra vai ser realizada em 7 dias e meio. Só que a gente vai julgar o item da questão. O item é: a estrada será concluída em menos de 1/5 do tempo previsto. Qual é do tempo inicialmente previsto? Quanto é que vale 1/5 desse valor? 1/5 de 30 vale quantos dias, gente? 1/5 de 30 são 6 dias. A nossa resposta encontrada é menor ou maior que esse valor? Maior. E a questão falou o quê? Em menos. Então o gabarito dela está o quê, gente? Errado. Fala, irmão. E lá eu diminuo 4 vezes. Pode sim, com certeza. Até porque aqui são valores que são o quê? São valores que são proporcionais. Isso também vale diretamente, que se for diretamente, aumenta aqui 2, aumenta aqui 2. Dá para fazer essa ideia sem problema, tá bom? Mas é necessário que eles sejam proporcionais. Pode até ser que não seja, mas o cálculo vai ficar mais chato de fazer. Beleza? E uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção, certo? É quando no enunciado a banca fala assim, ó. Os operários, os 90 operários. Hã? É porque ela recebeu um reforço. Inicialmente tinha quantos homens? Aí recebeu um reforço. Se eu recebi um reforço, é porque esses 90 vão se juntar aos 30. Né? É porque essa questão é do enunciado da anterior. Viu? Mas eu falei, a questão 4 é da mesma prova de 2014. Ele pegou só o enunciado e mudou a pergunta. Viu? Para quem está em casa, a gente a questão 4, pega o enunciado da 3, que é da mesma prova, tá bom? Mas eu queria que você chamasse atenção no seguinte, preste atenção. Em algumas situações de questões como essa, né, como foi o caso dessa questão, ele tem que mencionar no enunciado o seguinte: 90 operários igualmente o que, pessoal? Produtivos e desempenho o que? Igual. Se ele falar isso, o desempenho não é grandeza determinante na questão. Mas se ele falar assim, os 90 policiais que entraram têm um desempenho 20% menor que os anteriores. Aí, desempenho passa a ser o que, pessoal? Uma grandeza. Tá? Então, você chama aqui de 100%. Como eles têm um desempenho 20% menor, aí você coloca aqui quanto? 80%. Porque ela passa a ser um fator determinante no cálculo da questão. Tá? Então, fica ligado nessas ideias quando ele falar que o desempenho não é igual ao dos anteriores. E ele tinha que mudar também toda a estrutura da questão, tá bom?
se o desempenho passa a ser grandeza, ele não vai pegar esses novos operários e juntar com esse. E aí misturar, aí não dá certo. Ok? Questão 5. Vamos sair lá da banca Sebrasp. A gente vem para cá, para a banca no CEP. Vamos ver a questão 5. Duas máquinas A e B, de modelos diferentes, produzem juntas N potes iguais de sorvete, gastando simultaneamente 4 horas, cada qual com sua velocidade de produção mantendo-se constante. Sabendo que a máquina A, funcionando sozinha e mantendo sua velocidade constante, produziria em 1 hora e 40 minutos de funcionamento N quartos desses potes. É correto afirmar que a máquina B, mantendo sua velocidade de produção constante, produziria N sobre 2 desses potes em quantas horas? Vamos lá, vamos pegar os dados. Aí é a quinta, né, gente? Vamos lá. Ele começa falando assim: as duas máquinas juntas produzem N potes e gastam um tempo de 4 horas. A máquina A sozinha produz N quartos aí, N quartos de potes e sozinha gasta 1 hora e 40 minutos. Ele quer saber o seguinte: a máquina B sozinha irá produzir N sobre 2 potes em quanto tempo? Aí eu queria chamar a atenção, claro, você percebeu que ele não dá uma quantidade de potes em números exatos. Ele coloca uma variável, não é isso? N potes. Mas existe uma relação. Porque aqui é a quarta parte desse cara. Ó. Esse cara aqui é o quê? Daquele lá, gente? A metade. Seria muito bom se eu tivesse aqui um número mesmo. 20, 40, 50, certo? Mas como há uma relação entre eles, para a questão andar, é bem melhor você atribuir um valor. Até porque esse cara e esse dependem desse valor aqui, ó. Tipo, chamar aqui de 10 potes, 20. Mas também outra coisa que eu quero que você observe é em relação ao tempo. Porque aqui tem o que, gente? 1 hora e 40. Então, eu sou obrigado a converter isso aqui para minutos. Fica melhor. Então, consequentemente, aqui também deve ser convertido para quê? Para minutos. Então, vamos fazer o seguinte. 1 hora e 40 minutos. Equivale a quantos minutos? 100. Bote aqui 100 minutos. Aqui vão ser quantos minutos? 240. E aí eu já deixo aqui igualado. E a gente vai atribuir um valor aqui, ó. Como aqui tem 100, aqui é a quarta parte, aqui é metade, bota um valor par, que seja divisível por 4 e por quê, pessoal? Por 2. Não vai botar 55 potes, não, que você vai sofrer. Vamos botar 100.
Pode ser? 100 é um valor que geralmente não dá errado. Se aqui for 100, aqui vai ser quanto, turma? 25. Ó, ficou bonzinho, porque 25 é divisível por quem, pessoal? Por 100. Aqui vai ser quanto, pessoal? 50. E outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é quando ele diz assim, ó. Duas máquinas A e B, de modelos diferentes, produzem juntas N potes de sorvete, cada qual com sua velocidade de produção. Elas são meio que independentes, não é isso? Então vamos pensar comigo aqui, ó. A máquina sozinha consegue produzir 25 potes de sorvete e gasta o quê? 100 minutos. Dá para a gente descobrir a produção dessa máquina em 240 minutos. Dá ou não dá? Aí eu vou saber quantos potes ela faz aqui, ó. Sozinha. Em 240 minutos, a máquina A vai produzir quantos potes? Se eu aumento o tempo, eu aumento a quantidade. Diretamente proporcionais. E aqui você pode fazer simplificação, irmãos, ó. 25 por 25. 100 dividido por 25. Nas razões, você pode simplificar na vertical ou na horizontal, se for possível. Dá para enxugar esse cara com isso aqui, dá? Vamos lá. 240 dividido por 4. Que dá 60 e aqui dá quanto? Meio pelos extremos. A multiplicado por 1 dá A. 60 vezes 1, 60. Ou seja, a máquina A, nesses 240 minutos, consegue produzir o quê? Então, o que resta de 100 vai ser produzido por que máquina, gente? Pela B. Então, nesses 240 minutos, de 100 potes, a máquina A faz 60. Então, a B faz quanto? 40 potes. Aí você vem para lá e mata a questão. A máquina B sozinha, em 240 minutos, ela faz 40 potes. Para fazer 50 potes, ela vai gastar quanto? X. Diretamente proporcional aqui também. E eu vou aproveitar logo aqui, ó, 40 por 40, 240 por 40, que vai dar quanto? Meio pelos extremos. Ela vai gastar, ela vai produzir, aliás, ela vai fazer em 300 o que, gente? Minutos. Tá em minutos ou tá em horas aí? Divide por 60, vai dar quantas horas? 5 horas. Tem? Letra E. 5 horinhas. Beleza, gente? De casa, tranquilo? Ó, um dos modelos de questões que a NUCEP gosta mais de bater, quando ela cobra para vocês regra de 3, é esse modelo de fazer as coisas juntos e depois separar. Em 2019, nas provas de CEMEC, a banca NUCEP usou e abusou desse modelo de questão aí. Então, uma das características da banca NUCEP, cobrar esse modelo de questão. O motivo de criar o valor é para facilitar, mas se você quiser arriscar sem criar valor, dá. Trabalha com N.
Daria do mesmo jeito. Beleza? Show de bola? E essa questão 1 é aquela questão que aparece numa prova para te deixar com a pulga atrás da orelha, né, Diego? Você olha para a questão 1, vai fazer a danada na prova, emocionalmente envolvida, você pensa assim, cara, não pode ser isso aqui não, tá muito fácil. E aí às vezes gera até uma dúvida. Quando você lê um textão e fala assim, era só isso? Era para fazer só isso? Aí você fica com medo. Não, tem alguma pegadinha aí para nós. Então vamos ver a questão 1. Um grupo de estagiários do setor de atendimento ao público de uma empresa deve ser avaliado em relação ao tempo de duração do atendimento. Um estagiário é considerado eficiente quando todos os seus atendimentos duram no máximo 9 minutos. Todas as pessoas que procuram esse setor buscam a solução de um mesmo tipo de problema, demandando assim o mesmo tempo aproximado. A partir dessa situação hipotética, julgue os itens seguintes. O atendimento de um estagiário eficiente vai durar no máximo 3/20 de hora. Certo ou errado? Olha, um estagiário, ele atende no máximo quantos minutos? 9. A única coisa que ele quer na questão é que você converta esse tempo em horas, usando uma regra de 3, ou lembrando que dentro de 1 hora tem quantos minutos? A questão é 9/60. 9/60. Sem erro, sem problema nenhum, mas causa uma dor de cabeça, principalmente no concurso despreparado. Ele fica com medo. E quando se trata de banca acessa, que se ele errar, ele perde uma certa. Ele vai dizer, vou deixar de responder, que isso aqui tem alguma pegadinha. E ele perde um ponto precioso, né? E aí eu vou deixar registrado para vocês. Regra de 3 composta, tá? Aí na próxima aula a gente finaliza tudo. Quando você trabalha com essa danada, você sabe que tem mais de 2 grandezas. E eu vou te contar uma história aqui rapidão. Um exemplo que eu gosto de usar. Lembra que uma construtora assina um contrato para fazer em 45 dias o maior número de casas possível. O prefeito disse assim, ó irmão, 45 dias, faz a maior quantidade de casas que vocês puderem. Aí eles fizeram o seguinte, eles pegaram inicialmente e colocaram 48 homens que em 15 dias, trabalhando 6 horas diárias, conseguiram construir 18 casas. Aí os caras não ficaram muito satisfeitos, acharam que a produção pequena. Aí pensaram assim, eu vou acrescentar a esses 48 mais 12 operários. Mais 12 homens juntaram-se a esses caras. Receberam um reforço de 12 pessoas. Foi para quanto, pessoal? E eu vou aumentar a carga horária diária em mais 2 horas.
Então, os caras passaram a trabalhar 8 horas diárias. E eu quero saber quantas casas foram construídas no prazo estipulado pela prefeitura. Quantas casas serão construídas no prazo estipulado? Então, bem aqui eu vou colocar quanto, pessoal? 30 dias. Porque eles já usaram quantos dias? 15. Então, tem que botar 30 aqui. E eu vou procurar esse cara. Como é que a gente aprendeu a fazer isso? Nós aprendemos a fazer assim, ó. Quando se trata de composta, você vai marcar aqui, ó, aquela grandeza que tem o termo desconhecido. E com as outras, você vai analisar cada uma delas com essa danada aqui, para saber se são diretas ou o quê? Inversas. Cada uma dessas grandezas deverá ser analisada, avaliada com essa daqui, ó, separadamente. Vamos pensar aqui comigo, vamos perguntar para a questão, ó. Se você aumenta a quantidade de homens, a produção aumenta ou diminui? Tem mais homens trabalhando, eles vão fazer mais casas ou menos casas? Diretamente proporcional. Os dois subiram. Se você aumenta a quantidade de dias, a produção também vai o quê, pessoal? Aumentar, diretamente proporcional. Se você aumenta a quantidade de horas diárias, a produção também vai aumentar. Então, essas três aqui, em relação a essas, são todas o quê? Diretamente. Feito isso, irmãos, cálculo matemático agora. Começando sempre por aqui, ó. Coloca essa razão igual e encaixa aqui as outras três multiplicando. Como todas elas são diretamente proporcional, do jeito que está lá, vem. Ou você já traz elas para cá simplificadas, ou você deixa para simplificar aqui. Fica a critério de vocês. Eu vou trazer como está lá. 48 sobre quanto? 60. Depois, 15 sobre quem? E depois, aí você vai começar a simplificar aqui logo. Porque dá, ó, tem valores aqui que dá para encaixar direitinho. Aí você viaja aqui, ó. Vamos lá. Eu vou começar pelo 60 e pelo 6. Mas também poderia aqui também, ó. Tem várias saídas aqui. O 15 com 30, dá para simplificar aqui? Dá, metade, não é isso? Ó, 15 por 15. Por 15. 48 dividido por 8. Dá 6, não é isso? 6 por 6 aqui. 60 por 6. Vou só ajeitar a casinha aqui para vocês. Ó, 18 sobre x. Lá em cima ficou quem? 6. Aqui embaixo, 20. Dá para enxugar um pouquinho mais. Ou enxuga aqui, ou enxuga aqui, ó. Por 6. Por 6. Meio pelos extremos. 60 casas. Mas preste atenção na pergunta que eu fiz para vocês. Lá, onde aconteceu essa questão, a letra A era 60. A letra D era 78. O empolgado ia marcar 60. Mas não ia prestar atenção na pergunta. A pergunta é: quantas casas foram construídas no prazo estipulado? O prazo estipulado foram quantos dias? Então, ao todo foram quantas casas? 78. Era a resposta da questão. Essa aqui é uma questão da banca no CEP. Tá? Só o nosso exemplo aqui para a gente ver que na composta você tem esse esquema para fazer. Aí na próxima aula eu vou dar um macetezinho para vocês fazerem essa questão aqui. Eu dou sempre um macetezinho para fazer esse modelo de questão. Só que não é um macete universal não, tá? Só vale para determinada situação, que é aqui a mais comum. Então a resposta é letra D de dado. Assunto bom, né? Não tem dificuldade não, é só treinar.
Então, na próxima aula, meus amores, a gente termina as 3 questões que eu estou devendo para vocês, fecha a lista e já dá para começar a terceira parte, viu? Mas não se preocupe não que essa parte eu reponho lá na frente. Show? Bom final de semana para vocês aí, que Deus abençoe. E vamos lá, firmes e fortes.